Boa noite, espero que estejam bem. Hoje é a quinta aula do curso Cuidando de Quem Cuidou, Alzheimer e outras demências. Eu já falei sobre vários temas aqui, sobre sono, estresse em cuidadores, e hoje eu vou falar sobre esse tema muito importante, que é segurança de pessoas com demência. Eu vejo com muita frequência no meu consultório, no dia a dia, até mesmo nos noticiários, como as pessoas com demência, elas estão expostas a situações de risco e podem, inclusive, ter um desfecho muito negativo e desfavorável. Pessoas que se perdem, que após tentativa de cozinhar, colocam fogo na casa, ou por um descuido acabam sofrendo uma queda depois de escorregar num tapete, ou por causa de um calçado mal adaptado. Essa aula é para levantar essa bola e fazer com que vocês tenham um pouco mais de atenção, de cuidado, de carinho com relação a esse ponto. O comprometimento na demência, ele pode afetar a segurança da pessoa por vários motivos. Lembrando que quem tem uma demência tem um cérebro que não funciona da forma como deveria. Então, o julgamento, ele pode estar prejudicado, a capacidade de memorização, a percepção de risco, e com isso, a tomada de decisão, ela pode ser prejudicada, aumentando o risco de acidentes algumas vezes muito graves. Mas não é necessário para o cuidador ele criar uma situação de extremo cuidado com relação à segurança do familiar ao ponto de tirar a autonomia dele. Existe possibilidade de ter um ambiente seguro, manter um cuidado seguro e preservar a autonomia do familiar. Então, não quer dizer que você vai ter que aceitar a completa dependência em prol de um ambiente seguro. É necessárias adaptações. Como eu disse há pouco, quais são os motivos pelos quais as pessoas com demência têm mais chance de acidente? Um dos motivos está relacionado com a cognição, com o prejuízo da memória, a perda da orientação no tempo e no espaço, a impulsividade, a perda da percepção de que aquilo que ele está fazendo é arriscado demais, que ele não deve, por exemplo, ligar o fogão e tentar fazer uma refeição, ou que ele não deve subir numa escada para limpar uma teia de aranha. Nós, com cérebros saudáveis, a gente tem essa percepção e não vamos fazer determinada ação de acordo com essa percepção de risco. É comum nas pessoas com mais de 60 anos, especialmente naqueles com demência, ter uma lentidão motora, uma alteração do equilíbrio. Isso, por si só, facilita o risco de uma queda. Algumas demências, elas causam uma lentidão muito importante
da marcha estão associadas a um desequilíbrio importante. Essa limitação motora também coloca em risco essa população. Alterações de visão, alterações auditivas, também são mais comuns nas pessoas com mais de 60 anos e naqueles portadores de uma demência. A audição é importante realmente para perceber, escutar um risco. A visão é fundamental para enxergar por profundidade, enxergar um objeto que potencialmente possa ser um obstáculo e fazer com que a pessoa caia. Existe uma rejeição muito grande pelas pessoas com demência do uso do aparelho, do uso de um óculos. É preciso ficar atento a todos esses sentidos. E um outro ponto que também aumenta o risco de acidentes é o uso de medicamentos. Normalmente, as pessoas que têm algum tipo de demência, seja Alzheimer ou outros tipos, são polimedicadas. O que isso quer dizer? Fazem uso de várias medicações. E o uso dessas várias medicações podem trazer efeitos colaterais, como uma tonteira, uma sonolência excessiva, piora do equilíbrio. Os médicos, eles precisam sempre estar atentos com relação a alguns efeitos colaterais e alguns sintomas que os pacientes estão apresentando e associá-los com os remédios que estão em uso. E dependendo, a desprescrição, ela é até necessária. O que isso quer dizer? Às vezes, a pessoa, o médico, ele tem que retirar medicamentos. Por isso que é importante ter um acompanhamento de perto. E a automedicação é muito perigosa, muito prejudicial para essa população. Eu já vi vários pacientes serem medicados pela família com remédios que não foram prescritos pelo médico para eles, porque o pai, a mãe, a esposa estavam mais agitados, então ela resolveu dar um remédio que foi bom para ela quando ela teve insônia, por exemplo. A medicação sem orientação médica, ela tem que ser evitada. É obrigatório isso. Você não pode dar um medicamento se não tem a devida orientação por parte do seu médico. E onde estão os riscos? Onde estão os riscos de acidente dentro de casa? É o banheiro, é a cozinha, é o quarto, são as escadas, os corredores. Então, esses são os pontos onde é necessário ter o máximo de cuidado possível, o máximo de atenção e uma análise do ambiente para que acidentes não ocorram. Banheiro, principalmente. A cozinha é um local também potencialmente arriscado, sem falar em escadas, corredores e nos quartos. O quintal pode ser um local potencialmente que aumenta o risco de um acidente. Na verdade, qualquer cômodo da casa pode colocar a pessoa em risco. E quais são os perigos, né, no ambiente, no banheiro? Quais são os perigos no banheiro, por exemplo? É o piso molhado, só tapete solto,
um vaso de decoração baixo, o vaso sanitário baixo, ausência de barras. E como que conseguimos prevenir isso? Então, como que a gente consegue prevenir que ocorram acidentes no banheiro, por exemplo? Colocar barra de apoio, tapete antiderrapante, a cadeira, o uso de uma cadeira de banho, ter uma boa iluminação. A iluminação é um ponto muito importante. Precisamos ter esse cuidado na casa, cuidado com relação à iluminação. E o quarto? Os riscos no quarto, eles ocorrem principalmente à noite. No meu consultório, eu vejo com muita frequência acidentes que ocorrem no quarto. Acidentes que ocorrem principalmente pelo quarto não ter uma iluminação mínima. Aqui no desenho mostra, né, a imagem de uma lâmpada, né, uma lâmpada com uma luz mais fraca ligada à tomada. Isso não é suficiente para prejudicar o sono, essa luz, e aumenta em muito a segurança no quarto. O que também é necessário? Retirar objetos, retirar obstáculos, aquela escrivaninha baixa, ou algum outro obstáculo que possa ter, cabide para pendurar roupa. Os tapetes devem ser retirados, preferencialmente, ou então usar tapetes que sejam antiderrapantes, mas mesmo assim o tapete ainda pode causar, aumentar o risco de uma queda, porque basta uma beiradinha alta para a pessoa cair. O calçado, ele tem que estar ao lado da cama, né? Quer dizer, a pessoa levantou à noite e tem que ficar procurando o calçado. Não, o calçado tem que ficar ali do lado da cama. E um calçado seguro. Vou falar um pouco sobre tipos de calçados, os calçados ideais a serem usados pelas pessoas com demência, idosos em geral. O caminho, preferencialmente, ele deve estar livre até o banheiro. Então, é importante que a gente tenha esse caminho livre. Um local de muito risco, de acidentes potencialmente graves, com lesões corporais graves, até risco de vida, é a cozinha. E onde que estão os riscos? No fogão ligado, no gás aberto, objetos cortantes de fácil acesso, panelas esquecidas, às vezes com óleo quente, com água quente. E para preservar a autonomia de uma pessoa que gosta de cozinhar, ou que sempre gostou, o que pode ser feito? Receitas simples, que utilize a menor quantidade possível de matéria-prima, a supervisão, né, constante por parte do familiar ou do cuidador, alguns fogões que têm já um dispositivo de desligamento automático, seguindo um timer, e restringir ao máximo os objetos perigosos, uma faca, um martelo e por aí segue. Um outro local perigoso é a escada, são as escadas, os corredores, e onde que consta o risco? No desequilíbrio, nos degraus mal iluminados, na dificuldade de estar enxergando
profundidade, por exemplo. E qual que seria a prevenção? Como que resolver isso? Colocar um corrimão dos dois lados, fita antiderrapante, uma iluminação forte, os corredores serem livres. Os tapetes imóveis. Que cuidados que nós precisamos ter? Os tapetes é muito comum causar escorregões, né? É muito comum as pessoas escorregarem em tapetes. O tapete às vezes dobra, às vezes prende o pé. E o que se tem que fazer? Tem que retirar ou fixar completamente. Os móveis, evitar os móveis em excesso, manter a circulação livre. E é comum, e eu falo até um pouco da casa dos meus pais, é comum a casa, por exemplo, ter um excesso de móveis. Então, é comum móveis de forma desnecessária. Então, a gente tem que ter essa revisão, né? Esse bom senso de tentar manter um ambiente bonito, mas também um ambiente seguro. Então, tornar o ambiente o mais simples possível. A iluminação é muito importante. Existem sensores de presença que acendem à medida que a pessoa passa naquele local. A luz no corredor também, idealmente, está acesa, pode ser uma luz com uma luz mais fraca, né? Não necessariamente tem que ser uma luz forte, mas é interessante ter essa luz. A luz no banheiro também, uma luz mais fraca. A boa iluminação, ela reduz em muito o risco de acidentes. Aqui é principalmente naquelas pessoas que estão nos estágios iniciais da demência, aqueles indivíduos que ainda têm uma autonomia maior e que, por vários motivos, as famílias se sentem seguras de deixá-lo andando um pouco no bairro, no condomínio. Uma atenção grande frente a isso é necessária. Mesmo um ambiente muito conhecido, indo pessoas com uma doença inicial, ela pode se perder. Ela pode não reconhecer o trânsito, então ela pode não saber interpretar que o sinal vermelho representa pare, ou o sinal verde representa siga, pode fazer essa confusão. Entrar em locais desconhecidos, às vezes entrar na casa de outras pessoas, entrar, abrir um portão, entrar na casa e lá tem um cachorro, por exemplo, atravessar sem atenção. A atenção é um dos domínios cognitivos e ela pode estar prejudicada em estágios iniciais ou moderados de demência. E qual sugestão que eu posso oferecer frente a uma pessoa que tem mais autonomia e que a família, de alguma forma, entenda que é seguro permitir que ela tenha acesso a alguns locais perto de casa? O que é sugerido? Tentar colocar essas placas de identificação
seja em correntinha ou então em pulseira. Existem alguns GPS que, que podem ser utilizados também. Esses GPS eles podem estar presentes no celular, podem estar presentes em um smartwatch, ele pode estar presente em uma tag, né, que é um dispositivo muito simples. Eu ia mostrar aqui para vocês o modelo de uma tag. Então, eu tenho aqui na minha chave, a chave da minha casa, uma tagzinha que é um GPS. Então, aqui é um GPSzinho que eu consigo identificar onde que ele está a partir do meu celular. Então, é interessante, às vezes, colocar uma tag no molho de chave. Ah, meu pai, ele não tem acesso em nenhuma rua. Você acha que é necessário ele ter uma identificação, uma pulseira o identificando com um telefone de contato? Eu acho que é importante. Eu já tive pessoas que, que fugiram de casa depois de anos ficando só em casa. Então, eu acho que é válido, sim. E manter o portão seguro, com controle, né? Com acesso controlado, que a pessoa não tenha acesso à chave. Cada vez mais, nos meios de comunicação, nós vemos pessoas com demência se perdendo em cidades, acessando estradas, até pegando caronas em, em caminhão, pegando ônibus, indo de uma cidade para outra. E se isso acontece com o outro, pode acontecer conosco também. Sempre nós temos que antecipar algo, quer dizer, se pode acontecer, por que que eu não vou antecipar? Por que que eu não vou buscar estratégias para minimizar esse risco? Um outro ponto muito importante está relacionado à segurança no carro. Em que sentido? Então, pensar que a pessoa pode ser a passageira, né? Então, as portas elas têm que estar travadas, aquele mecanismo de trava, né, da porta que nós usamos geralmente quando temos criança, né, filhos pequenos. Por quê? A pessoa pode ficar agitada dentro do carro e querer abrir a porta e pular. Acontece. Já aconteceu, inclusive. Sobre direção, é um tema controverso. Eu, pessoalmente, frente a um paciente diagnosticado com uma demência, eu já falo com a família de que não é apropriado aquela pessoa estar dirigindo. Mas o estágio da doença é um estágio bem inicial, onde a orientação ela não está prejudicada e a capacidade de execução de tarefas também não está prejudicada, pode se permitir que faça pequenos trajetos com supervisão sempre, quer dizer, com uma pessoa ali do lado. E isso está na literatura, alguns médicos não enxergam um problema, mas tem que ficar muito atenta, né? É, tem, o nível de alerta por parte da família tem que ser muito grande. Então, a gente não pode descuidar disso.
E aqui são alguns critérios para entender que dirigir pode não ser mais seguro. Quando a pessoa erra caminhos conhecidos, se ela sofreu uma colisão, ou se você está percebendo que ela está tendo dificuldade de tomar decisão rápida. Como eu disse, minha opinião é, frente ao diagnóstico de uma demência, a gente já realmente desaconselha a família da direção. Então, eu não acho seguro. Mas, enfim, tem alguns critérios que você pode estar analisando. E a segurança em locais públicos, também a gente tem que estar atento a isso. Quando for levar um familiar nosso para um local, é interessante a gente analisar se aquele local é um local seguro, né? Então, você não vai levar sua mãe, seu pai para sua mãe, seu pai para o estádio de futebol, por exemplo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Se houver parte da pessoa uma teimosia em continuar dirigindo, você tem que estar orientando, estar conversando, de que não é seguro mais. E em alguns casos, eu já recomendei de retirar o carro da casa e falar que o carro foi fazer uma revisão, ou que um filho pegou emprestado, ou então que foi vendido. Teve caso até que a família desconectou a bateria, causou uma pane mecânica proposital para a pessoa não ter a condição, né, de estar dirigindo aquele carro. Eu falo muito com as pessoas, assim, oriento muito a não vender o carro. Eu falo assim, manter carro é caro, tem PVA, IPTU, tem tanta facilidade aí hoje em dia, táxi, Uber e por aí segue. Então, você não vai ter que gastar dinheiro na manutenção do carro, vai ter esse dinheiro para utilizar em outras coisas. Então, em relação à segurança em locais públicos, ficar bem atento em supermercados, igrejas, praças, eventos com muitos estímulos. A pessoa com uma demência, ela pode ter uma desregulação num, num ambiente onde tem muitas pessoas, e é outra dica que eu faço com frequência para os familiares, é evitar mudar muito a rotina. Então, e ficar indo em locais que sejam desconhecidos. Vou falar um pouco sobre prevenção de queda. Antes, eu citei algumas coisas referentes ao ambiente, manutenção do ambiente seguro, e a manutenção do ambiente seguro vai reduzir risco de queda. Então, eu falei muito de queda nessa aula anteriormente, lá no início, e aqui eu vou falar sobre as prevenções, quer dizer, o que se pode fazer para evitar as quedas. E por que que a pessoa pode cair? Pode cair por fraqueza muscular, por uma sarcopenia, pela visão ruim, pelo uso de medicamentos sedativos, pela queda da pressão, pelo ambiente que não tem segurança e um calçado inapropriado.
Esses 6 são os principais fatores, os principais motivos pelos quais uma pessoa ela pode sofrer uma queda. E para reduzir o risco de queda, aumentar a força muscular, ficar atento com relação à pressão, a pessoa está usando um sapato apropriado, insistir com o uso de óculos dentro de casa, tomar muito cuidado com relação aos medicamentos sedativos e manter o ambiente mais seguro possível. Que tipo de medicamento ele pode aumentar o risco de uma queda? São os remédios calmantes, né, e sedativos, alguns antidepressivos e antipsicóticos e medicamentos para pressão. Dependendo, se você não monitora os medicamentos que os seus familiares fazem uso e deixam para eles mesmos terem acesso aos remédios, ele pode esquecer e tomar o remédio de pressão 2 vezes. Isso causa uma hipotensão e queda. Existem alguns antidepressivos, principalmente aqueles antidepressivos mais antigos, que têm um efeito sedativo e com isso aumentar o risco de queda. Se o seu familiar já caiu pelo menos uma vez, é importante você falar com o médico sobre essas quedas, porque elas podem ocorrer outras vezes e às vezes o médico pode fazer alguma análise, alguma intervenção e modificar o medicamento em uso. Sobre o calçado adequado. O ideal é sempre um calçado que seja fechado, com antiderrapante, calçado firme, quer dizer, que o pé não fique sambando lá dentro. Evitar o chinelo frouxo, meias escorregadias, aquelas sandálias muito instáveis, com solado de plástico, ou então pode ter um solado de borracha, mas que está um solado gasto. Ali é um desenhozinho ali dos modelos ideais de calçado, né? Calçado fechadinho. Músculo forte diminui risco de queda. Então, fazer o fortalecimento muscular, ele vai permitir que a pessoa tenha menos chance de cair. E o que pode se acrescentar na vida da pessoa com demência? Fazer uma caminhada supervisionada, alguns exercícios de fortalecimento muscular com pesos, preferencialmente com supervisão de fisioterapeuta, de um profissional da educação física, mas também pode ser feito pelo cuidador, pelo familiar, se ele aprender a técnica correta. Fazer um exercício de equilíbrio, treino de equilíbrio. A fisioterapia, o pilates, são estratégias interessantes para fortalecer a musculatura e reduzir o risco de queda. Volta falando aqui na última frase, ó, movimento é proteção, quer dizer, se você se move, você está se protegendo também. Quando levantar, isso aqui vale para todo mundo. É frequente pessoas com mais de 65 anos caírem porque levantaram muito rápido, sentindo uma tonteira. Então, se você está sentado, você levanta e espera um pouco antes de andar, dar seguimento. Quantas vezes vocês já não viram, né, a pessoa que vocês cuidam levantar de uma vez e sair andando mais rápido? O ideal é levanta, espera um pouco, espera ter o equilíbrio, né, estabilizar e, a partir daí, seguir, caminhar.
E isso é muito importante ser feito, muito simples, né? Muito simples. E é importante ser feito em pessoas que já têm uma tendência a ter uma queda de pressão. Nós temos um acesso hoje a tecnologias de diversos níveis, né? De diversos preços, que podem nos ajudar no cuidado do nosso familiar. Sensores de presença, por exemplo, você pode colocar um sensor de presença na cozinha, se você não quer que seu familiar tenha acesso à cozinha à noite. Então, você pode pôr lá um sensor de presença que vai ligar à noite, que vai ficar lá durante a noite, que vai sinalizar se o seu familiar for para lá. Eu citei há pouco sobre o GPS, né? Seja o GPS integrado no Apple Watch ou uma tagzinha. Essa tag mesmo custou bem barato, assim, não me recordo exatamente, mas foi menos de R$ 100. A pilha você tem que trocar uma vez por ano. Tem outras tags que são mais tecnológicas, né, que aí mais caras, mas esse aqui é o simples, né, então o simples que já auxilia. Colocar câmeras internas é uma estratégia que funciona, principalmente naquelas pessoas que têm demência, que têm uma autonomia maior, que estão numa doença no estágio inicial, e às vezes a família se sente segura de deixá-los períodos curtos de tempo sozinho. As câmeras internas, elas ajudam nessa situação. E também, se você tem cuidadores, profissionais, enfim, é interessante que você, de alguma forma, você consegue monitorar o que está acontecendo na casa. E às vezes também você pode pegar uma ação que está ocorrendo e a partir daquela ação do seu familiar, você criar uma estratégia para evitar que aquilo aconteça de novo. Alarme de porta, então alarme que dispara se a pessoa tenta sair, né, pela porta. Tecnologia, ela tem que ser usada com sabedoria, né? Então a gente vê hoje as pessoas usando tecnologia para vários fins, né? Aqui está o bom uso da tecnologia. O que eu disse na aula, né? A gente tem que tomar um cuidado também de não querer oferecer um nível de segurança muito alto e, com isso, prejudicar a autonomia da pessoa. Então, a gente tem que tentar olhar nesses três pilares aqui. Tem que estar protegendo para prevenir os acidentes e riscos, mas a gente tem que permitir a dignidade da pessoa, respeitar, né? Afinal de contas, ela não deixou de ser seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, e tentar fazer com que a pessoa tenha o máximo de autonomia possível com o maior nível de segurança. O excesso de proibição, o excesso de cuidado, ele também pode gerar sofrimento. Eu falo que o tratamento de uma demência, ele depende de uma série de fatores, uma série de pilares, de princípios, medicamentosos ou não medicamentosos. Então, manter a segurança do ambiente é uma forma de estar tratando. E sempre pensando na autonomia da pessoa, e que isso vai trazer uma tranquilidade tanto para o familiar quanto para o próprio cuidador, vai refletir na saúde física, vai refletir na saúde mental, vai ter um reflexo positivo na qualidade de vida. Em resumo, né,
essa última frase. Ambiente seguro salva autonomia, tranquilidade e qualidade de vida. Essa aula eu falei sobre segurança, sobre prevenção de quedas e formas de realmente antecipar, né, de reduzir o risco de um acidente grave que pode acontecer através de alguns cuidados, algumas medidas, algumas estratégias, não necessariamente são estratégias que vão trazer um ônus muito grande, né? Então, são coisas simples, é uma luz que um corredor, uma luz fraca, tirar os tapetes de casa, ou então, se você acha que faz sentido ainda manter tapete, que eles sejam fixos, monitorar sempre esses tapetes para que não tenham nem uma altura, né, um degrauzinho que possa fazer com que a pessoa tropece. É melhor se antecipar do que depois ocorrer um arrependimento pela presença de um evento mais grave. Então, eu te respondi sobre a teimosia de continuar dirigindo, né, Josi? O tema direção de pessoas com demência é um tema bem delicado, assim. Eu falei sobre autonomia há pouco, mas a gente tem Sim, que ter bom senso, muito cuidado, muita parcimônia, né? Quer dizer, de saber que não é o momento mais ideal para a pessoa estar dirigindo, é verdade. né? É, é porque a gente tem vários motoristas, né, na família e já estão já chegando a idade que já preocupa, né? E é E, difícil, né? Igual eu entendi o que você disse, né? Sobre a teimosia, né? E sim, se convencer um homem de 80 anos que não é mais o momento para ele estar dirigindo é uma coisa difícil, né? E aí tem que usar de todos os tipos de argumentos possíveis. sim, Ó, será que vale a pena manter um carro aqui em casa? Nossa, a gente está tão apertado de dinheiro, vamos vender esse carro para usar o dinheiro para outra coisa. Ou então, é, não, o carro foi para uma revisão, emprestou para um filho, e aí vai. sim, Então tem que usar da criatividade aí para é, conseguir convencer a pessoa de que realmente não vale a pena tá dirigindo. Aqui na minha cidade é muito comum a pessoa ter um negócio, né, próximo à casa, quer dizer, um bar, uma mercearia, uma mecânica, tem muito torneiro mecânico aqui, então, às vezes eu falo, olha, vai ter que recolher esses equipamentos perigosos aí que ele tinha acesso, vender, desconectar da eletricidade, causar uma pane elétrica aí, para a pessoa não querer ficar insistindo, ficar mexendo com aqueles equipamentos. Verdade, tem que ser criativo, né? Eu já falei com algumas vezes que a gente tem que flertar, às vezes, com a, com a falta de verdade, né? Para não falar mentiras. Mas essas mentiras que vão ser por um bom motivo, né? aham, Então, verdade. É, algum... são boas táticas, né, para a gente Não, tem que ter essa eu falo, licença estratégia. poética, você tem uma licença poética, não é nem mentira, não, é uma licença É, poética, é para uma boa causa. uma boa causa, exato. Essa aula eu vou deixar ela gravada, se você quiser Sim, assistir é, já no cheguei. iniciozinho, né, que você Aham,
E se você tiver mais alguma pergunta, eu te respondo hoje, assim, referente ao tema. É bom esse da segurança. A minha mãe, ela já levou, assim, vários tombos, né? Aham, E um que foi pior, porque ela quebrou o assoalho do rosto, né? Da maçã do rosto, né? aham, E devido às comorbidades dela, né? Tem problema de coração. E aí aham, eu já até, acho que eu até comentei com o senhor, os médicos não quiseram fazer uma cirurgia nela. Aí ela caiu porque ela enroscou o pé na, no cobertor. aham. E aí ela Ela foi enroscou o levantar pé, da aí quando cama. ela foi levantar, ela caiu com o rosto na parede, né? Outro ponto também que pode acontecer é quando tem animais pequenos em casa. Ah, também, isso também. Gato, foi o gato. Foi a Gato, primeira coisa que aconteceu com ela, foi gato. gato, Ela, cachorro pequeno, é, de enroscar na perna, né? é, E aí tem que ficar atento, assim, de tentar deixar esses animais fora, é. ou até mesmo, infelizmente, fazer uma doação do animal, né? Porque tem coisa É. que não tem E como. o gato nem era dela. É mesmo, nossa senhora. Lá na minha casa eu tenho 9 gatos, então eu tô Nossa, lascado quando eu, quando eu ficar meu mais Deus. velho. Nossa senhora, ela não, a gente ainda tentou um cachorro, né, para Aham, ela, mas ela não quis, não quis ficar com o cachorro pequeno, né? Mas o cachorro uhum, pequeno ela não queria, né? Não quis. Então, primeiro no início, né? Depois que meu pai faleceu, depois disso ela decaiu, depois perdeu meu irmão e aí vem decaindo, né? Declinando, né? Como o senhor fala. É, e aí a gente, não, vamos comprar um cachorrinho, né, para ela se distrair e tal. uhum. Mas aí o cachorro deu mais trabalho. Quando Aí ela, não, não quero cachorro, não quero, pode mandar embora, pode levar ele. Aí não. E o gato os gatos da minha irmã, que Aham, pula o muro, né? aham, E, mas aí minha irmã também já desfez dos gatos, o gato, quer dizer, desfez não, os gatos foram morrendo e aí ela não quis mais. Aí aham. eu falei assim, ah, que bom. Meu Deus do céu, gato, cachorro, nossa. A confusão danada, né? É bom ter, né? Mas É bom, mas tem, é tudo tem no certas momento. coisas. É É, verdade. tudo no É, momento certo, né? é verdade. Chega uma certa idade que a gente não tem mais, né? Paciência, ou tem que estar cuidando sempre, tem que estar. É porque demanda, né, de muito cuidado, muita atenção. É, Um sim, agora então não dá mais para ter. Agora tempo, né? lá. Então, às vezes, o tempo é o que a gente menos tem hoje em dia, então tem Pois coisa é, que a gente tem que simplificar, é, tentar simplificar, pelo menos. é. Isso Hoje, é bom assim, para quando a família está começando, tem esse criança já aniversário crescendo. de menino pequeno. É, Bom, eu vou estar tá, encerrando a aula por aqui, tá bom. viu? Qualquer Sim, dúvida, pode escrever lá no grupo, viu? tá bom, tá bom. Obrigada, valeu. Nada, depois você me manda uma mensagem para me dar notícia da sua mãe, tá? Ah, tá bom, tá legal. Tá complicado achar um lugar para fazer o exame. Exame, né? Depois você me É, manda tá notícia. bom, falou. Um abração Beleza. para você, Um viu? abraço, viu? Um abraço seu também. Fique com Deus, boa noite. Amém. Vou encerrar a gravação aqui.